Olá pessoal, estamos estudando aqui sobre o trauma, né? Nós já vimos ali a cinemática do trauma, o que suspeitar, o que sugerir em relação aqui a lesões do tipo aí relacionado ao nosso paciente com determinados tipos de trauma, né? Se bateu aí de frontal, lateral, se capotou, enfim, como foi a queda, qual a altura da queda, tudo isso deve ser aqui avaliado ao chegar na cena do acidente, tá? Nesse bloco especificamente nós vamos trabalhar a questão da mobilização dessa vítima, que é claro que a gente tem que pensar na questão do controle da coluna, porque ao movimentar a vítima sem ser em bloco, o que vai acontecer? Vai rodar a coluna com alguns fragmentos ali fraturados, né, de alguma vértebra, aquele fragmento vai se deslocar em direção à medula, a parte nervosa, e isso vai gerar lesão medular, tá? Nem sempre a lesão medular vai acontecer de forma completa, a secção completa da parte nervosa. Às vezes ela pega só a parte incompleta, tá certo? Pega só uma parte ali da coluna, da medula. Às vezes um acidente com uma arma de fogo, por exemplo, o projétil passa próximo à coluna, né? E aí não passa em cima necessariamente, mas pelo fato de passar próximo, o calor e a velocidade que ela passa, ela lesiona uma parte ali da medula, mas não totalmente. Isso a gente vai ver na clínica, o paciente vai ter alteração mais motora do que sensitiva, ou uma parte motora vai estar alterada, mas ele consegue mexer alguma coisa. Por isso que você vê o paciente que tem lesão medular, alguns pacientes conseguem andar com auxílio de andador, de bengala, né? A depender do percentual aí da secção que aconteceu dessa medula. Mas o que a gente quer aqui nesse momento é pensar o seguinte: como que eu faço para prevenir essa lesão? Como que eu faço para imobilizar adequadamente aqui a vítima de acidente, tá? Então, primeira coisa que a gente vai aqui avaliar é um manual do CBM Goiás, CBM, Corpo de Bombeiros Militar do Goiás, que mostra aqui pra gente umas imagens bem bacanas para poder imobilizar essa vítima em relação à colocação na prancha rígida, tá? Então, nesse caso aqui, a vítima foi encontrada, né, com a barriga para cima. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um rolamento de 90 graus, certo? Imobilizar aqui os locais onde a gente encontrou a vítima que estava com sinais de trauma. Então, a gente está imobilizando primeiro o colar cervical, depois da medida adequada, colocando aqui uma tala de imobilização. O paciente tem uma lesão aqui provável na tíbia, então está colocando uma tala de imobilização nesse membro antes de fazer o rolamento 90 graus, ou seja, eu vou virar esse paciente para frente, sendo que esse socorrista aqui primeiro vai segurar na região da pelve, na perna, esse aqui vai segurar na região cervical e esse aqui, desculpa, no ombro e no quadril, esse outro no quadril perpassando a mão, uma assim, outra assim, e o outro na perna para poder virar o paciente para frente e depois encaixar aqui a prancha sobre o paciente, tá? Né, embaixo do paciente. No caso da vítima sendo encontrada em decúbito dorsal, né, barriga para baixo, aí eu preciso fazer o rolamento de 180 graus. Então, aqui o movimento que eu estava tentando mostrar. Um apoia a região cervical, o socorrista 1. O socorrista 2 pega no ombro e na região do quadril. O socorrista 3, pega na região do quadril, perpassando aqui, para estabilizar a pelve. E na região da perna aqui, certo? Para poder estar aqui fazendo um giro completamente estável essa coluna, tá certo? Então, ele vai primeiro ficar para frente e depois vai deitar aqui sobre a prancha rígida para estar transportando e imobilizando adequadamente essa vítima, tá? Uma outra opção de imobilização da vítima é a elevação em monobloco ou a cavalo. Então, a gente vai ter aqui lesões ou situações gravíssimas, onde o paciente tem, por exemplo, a parte de esmagamento, lesão de pelve imediata, assim, perceptível. Então, esmagamento de membro inferior, fratura de pelve, a gente não vai ter onde apoiar. Então, a gente faz esse movimento. Um socorrista aqui segura o pescoço, o outro aqui a região torácica, passando as pernas sob a vítima, tá? O outro também passa a vítima aqui para segurar e aí vai precisar de 4 socorristas, um outro aqui para segurar o pé e aí vai levantar o paciente e colocar sobre a prancha rígida aqui, tá certo? Então o paciente vai vir para cá com o movimento de elevação
e depois colocando ele sobre a prancha, tá? Estricação. Estricação significa retirada da vítima aqui nas ferragens do veículo. Às vezes a gente não consegue abrir a porta por conta do trauma, às vezes precisa usar algumas ferramentas para fazer esse tipo de retirada. Eu tenho aqui algumas técnicas de estricação, de retirada da vítima, tá? Tem aquela mais tranquila, que dá tempo, o carro tá tudo bem, não tem nenhum risco maior, não tem risco de despencar, não tem risco de incêndio. Então vamos fazer com calma e tranquilidade, tá? Então coloca o colar cervical, né? Uma pessoa entra no banco do fundo do carro, estabiliza a cabeça manualmente, o outro socorrista vai, mede o colar aqui, entre entre a mandíbula e o ombro, faz essa medida com os dedos, pega o colar cervical mais adequado e aí coloca esse colar, depois vem com o CAD, que a gente vai ver o CAD aqui, ó, dá pra ver. Aqui o CAD é um objeto de mobilização torácica e lombar, tá? Onde tem aqui as cores para ligar as conexões, certo? Ela também ajuda a estabilizar a pelve, porque passa um cintozinho por dentro dela aqui. E aí eu coloco o CAD, coloco o colar com calma para depois virar o paciente e colocar ele na prancha rígida. Então o CAD ou colete de imobilização dorsal, vítimas estáveis do interior do veículo, dá tempo de fazer direitinho, tá? Retirada rápida com o uso de uma lona. Primeiro, quando o paciente, o socorrista não tem aqui o CAD, tá? E quando precisa ser mais rápido, porque o CAD você precisa levantar um pouco o paciente para colocar o CAD aqui atrás, amarrar as fitinhas, então desamarrar ele todo para montar aqui, dá um trabalho assim de tempo. Aí às vezes não dá tempo, às vezes o carro tá ali, vai cair, não sei, tem alguma situação que demanda uma rapidez maior, ou o paciente está mais instável também. Se o paciente estiver aqui em choque, por exemplo, não dá tempo de ficar colocando o CAD assim, a não ser que já tenha muita prática, né, e faça isso mais rapidinho. Aí a retirada rápida com uso de lona, sinais vitais aqui instáveis e retirar a vítima para ter acesso a outras mais graves que está lá do lado dela, né? Então quando a cena também não está segura, aí coloca aqui a lona de uma forma que ela consiga imobilizar aqui manualmente não, com a lonazinha ali, né? Retirada rápida sem a lona, quando não tem a lona, não tem CAD, não tem colar, não tem nada, então segura a região cervical e o próprio socorrista vai ali usar o seu tórax para imobilizar a região da coluna do paciente. Chave de Houstek, perigo iminente de morte, a mesma ou ao socorrista, incêndio em veículo, situações de instabilidade da vítima, veículo em despenhadeiro, marquises, aí vai ser feito uma retirada rápida e sem nada, né? Aqui eu peguei, aqui vai ser a situação de maior gravidade, tá certo? E aí vai tirar a vítima só fazendo mesmo uma contenção mais manual com um socorrista ali o mais rápido possível. A questão aqui do SAMU tem umas imagens bem bacanas de dentro do carro ali, né? Que dá pra ver melhor a questão da colocação. Aqui é SAMU 2016, tá? Suporte avançado de vida. Então, a colocação do colar cervical, a colocação do CAD com os cintos aqui, né? Com a cor respectiva para facilitar. E aqui o cinto de suporte da região pélvica para estabilizar aqui e melhor controlar a questão da pelve, tá? Às vezes usa, às vezes não. E aí, colocou tudo direitinho, é hora de colocar a prancha rígida. Então vai encaixar a prancha um pouquinho aqui sobre a perna do paciente, tem um socorrista aqui atrás, outro entrou pela outra porta, vai virar direitinho essa paciente, levantando a perna aqui, e aí vai então colocar sobre a prancha rígida para retirar do carro já com a prancha, tá? Então observe. Essa é a parte de retirada do carro mais completinha, essa que está no SAMU. Essas aqui que a gente viu do bombeiro, é assim, uma situação de maior gravidade, dificuldade de acesso, o carro deslizando. Esse daqui não, esse daqui o paciente está estável, aí vai, coloca o colar, né, coloca o CAD, vai, coloca a prancha rígida, vai tirando a pessoa com a forma mais adequada possível, colocando aqui sobre a prancha, né, bota o estabilizador de cabeça também, que é esse, e depois ainda tem umas almofadinhas laterais aqui, que é o estabilizador lateral aqui, tá?
Nós temos aqui, então, na avaliação da vítima, a avaliação primária, como a gente está falando de trauma, o X, A, B, C, D, E. Tem a avaliação secundária, que tem o SAMPLA, a gente vai ver isso detalhadamente, tá? E tem a monitorização e a avaliação ao longo do processo aqui de transporte. Os objetos de imobilização que nós vimos na imagem agora há pouco no paciente, né, nós vamos ter o colar cervical, é de tamanho diferente, tá? Tem tamanhos aqui diversos, por isso que é importante estar fazendo a medida correta para evitar danos ao paciente. O CAD, então ele vem dentro dessa mochilinha aqui, tirar ele, vai desconectar aqui para poder liberar e passar por trás do paciente e fazer as conexões do cinto, aqui a parte do cinto pélvico para a estabilidade da pelve, tá? O estabilizador lateral aqui da cabeça, depois que colocou o paciente na prancha rígida. O objetivo de toda essa imobilização, gente, é proteger a parte da medula, que é a parte do sistema nervoso central, que é lesionada quando ocorre aqui um socorro inadequado na imobilização e no transporte, tá certo? Por exemplo, eu tive uma paciente no SARA, uma criança, teve um acidente automobilístico de Caldas Novas aqui para Brasília, no carro, morreu o pai, a mãe e o irmãozinho dela. O pai teve lesões assim gravíssimas, mas ele se manteve vivo enquanto o socorro não chegou, segurando na mãozinha dela e dizendo vai ficar tudo bem e tal. Assim que o socorro chegou, acho que ele se entregou, né, porque ele estava sangrando horrores assim, e o socorro nem imaginava que ele ia ficar vivo durante todo esse tempo que ele ficou ali apoiando a filha naquele momento. E ela estava com uma fratura vertebral, mas não tinha tido lesão medular. Aí passou aqui, ela levantou e começou a andar, tá? Na verdade, não foi nem socorro médico que chegou uma pessoa. E essa pessoa pegou ela sentada no carro e levou para o hospital. O que foi que aconteceu? Ela ficou paraplégica, ficou com lesão medular que não estava. Tanto que ela saiu andando do acidente, né? Botaram ela sentada no carro. E aí, no percurso do caminho, ela obteve essa lesão medular aí, e na hora de avaliação ali, progrediu durante o transporte para essa lesão de paraplegia. Então, perdeu a mãe, o pai e o irmão e ficou paraplégica nesse acidente, tá? A avó dela era a acompanhante ali no hospital, na fase de reabilitação. Então, isso mostra pra gente que o socorro bem feito, ele vai evitar essas lesões. E é isso aqui que a gente está mostrando na imagem, tá? Então, a vértebra está aqui, o corpo vertebral, né? Nós temos aqui a parte dos pedículos, né? E a gente vai ter aqui os laterais, né? O posterior. E aqui a gente vai ter a medula, por onde vai ali conduzir o impulso nervoso que vem do cérebro para o corpo e do corpo que vai para o cérebro. Aqui as raízes nervosas saindo pelas vértebras, tá? Então, quando há um trauma raquimedular, ocorre aqui, ó, fratura do corpo vertebral e esses fragmentozinhos ósseos aqui fraturados é quem vai comprimir a parte interna, que é essa aqui, ó, da medula. E por isso que eu vou ter aqui essa questão aqui da lesão medular, impedindo a passagem da atividade aqui elétrica do cérebro com a informação nervosa para que ocorra a atividade motora aí, no caso de uma lesão lombar aí dos membros inferiores, tá? Quanto mais alta a lesão, mais grave o problema. Aqui a parte de cervical controla, por exemplo, a respiração, né? Então vai ter uma necessidade do paciente ser traqueostomizado quando tem uma lesão muito alta. Aí depois tem aqui os traumas torácicos. Acima de T6 a gente tem risco de choque neurogênico, a gente vai ver isso lá na aula de choque circulatório, né? Enfim, quanto mais alta a lesão, maior a gravidade, porque acima de T6 começa a ter a desautonomia do sistema nervoso aqui simpático, tá? E aí tem um descompasso desse controle pressórico e de frequência cardíaca, tá? Então observe que o objetivo é esse, manter a imobilização para que, caso ocorra essa fratura aqui, isso não seja deslocado e lesione a medula. Ah, mas e aí? Como vai fazer? Imobiliza e faz os exames, detecta que tem essa alteração, coloca um colete, né? Faz todo um acompanhamento, às vezes faz uma cirurgia para estabilizar essas vértebras, enfim, né? Faz todo um acompanhamento para evitar essa lesão medular aí que pode acontecer simplesmente pela falta de imobilização e pelo socorro aí inadequado, tá?
Essa imagem aqui vai mostrar o sistema nervoso central, tá? Onde eu tenho o encéfalo, onde eu tenho aqui a conexão do encéfalo descendo aqui para o tronco e para a medula, tá? Então, eu tenho aqui a lesão acima desse segmento, que é o segmento T6, que eu acabei de falar, gerando um choque neurogênico aqui. A tríade do choque neurogênico vai aqui conduzir aos sinais de hipotensão arterial. Isso aqui é o sinal de qualquer tipo de choque. Todos os choques têm aqui circulatório, né? A hipotensão, que é a diminuição da pressão arterial. E esse é o tipo de choque único e exclusivo que tem uma diminuição da frequência cardíaca pela desautonomia do sistema nervoso simpático. Todos os outros choques, quando cai a pressão, tende a fazer o quê? Aumenta a frequência. Esse é o único que tem uma queda da frequência, tá? E vai ter também alteração respiratória, né? A tríade é hipotensão, bradicardia e alteração respiratória. E aqui dizendo também que além disso pode ter hipotermia, tá? Atenção, atenção, a gente está falando de imobilização para transportar o paciente e a Associação Americana de Cardiologia, ARRA, recomenda que o socorrista leigo não coloque o colar cervical, porque se colocar do tamanho errado, pode gerar aumento da pressão intracraniana, alteração respiratória grave, então não é, já comprovou que tem mais malefício do que benefício. Então o leigo que não sabe fazer o colar cervical adequado, é melhor não colocar, faz só a estabilização manual mesmo, tá? Então as novas diretrizes de 2015 da Associação Americana não recomendam o uso de colar cervical para imobilizar a coluna aqui das vítimas, evitando o risco de aumento da pressão intracraniana e piora do padrão respiratório quando mal aplicado, tá? Isso é para socorristas sem treinamento, socorristas leigos, tá certo? O socorrista do SAMU, tudo isso aí, ele vai aplicar o colar sim, tá? Então vamos lá para a instalação do colar cervical aqui, de acordo com o SAMU 2016. Algumas observações. A instalação do colar não é prioridade máxima no atendimento ao politraumatizado, enquanto a estabilização manual poder ser realizada de forma eficiente por um profissional. No entanto, assim que possível, né, deve ser colocado, tá? O paciente que apresenta comprometimento da via aérea, da respiração ou da circulação, deve receber as intervenções de correção desses problemas antes da instalação do colar cervical, enquanto um profissional executa a estabilização manual da cabeça. Assim que for possível, o colar deverá ser instalado. O que está dizendo aqui no manual do SAMU? Que eu não preciso desesperadamente chegar na cena do acidente e já colocar um colar cervical. Primeiro a gente vai avaliar, né, a condição aqui, se tem hemorragia agora, né, que o X, isso já era feito na verdade, né, se o paciente está sangrando muito, primeira coisa, até porque essas coisas do ABCDE, do XABCDE, o ABCDE, elas são muito simultâneas, porque assim, quando chega o socorrista, ele não vai chegar sozinho na cena, então a pessoa vai ver uma coisa, outra vai ver outra, então são coisas bem simultâneas, tá, isso aqui é título de prova de concurso, que é o que a gente está aqui focando para ajudar você na aprovação, tá, então assim, não vamos pensar muito na prática. Não, porque na prática a hemorragia sanguinante ela já era feita aqui como prioridade, chegou no lugar ali. Vou abrir a via aérea e o paciente está lá, sangramento arterial. Não, né, gente? Então a compressão arterial ali do local da hemorragia, ela vai ser prioridade nessa situação, tá certo? Então faz a contenção do sangramento, vê se a via aérea está pérvia, abre a via aérea, ventila o paciente, vai verificar pulso, vai aqui verificar a questão da circulação ali do paciente, depois vai fazer a avaliação neurológica e por último aqui a questão da exposição, evitando a hipotermia, né, para fazer uma avaliação geral se tem alguma lesão de maior gravidade ali, tá? A gente vai ver o passo a passo nessa avaliação primária, tá certo? Agora a gente está na fase aqui de estudar a imobilização e o transporte dessa vítima. E o que eu quero que você saiba é que nem sempre a imobilização vai ser a coisa prioritária inicial para fazer. Quando a gente vai no ABCDE, XABCDE, que é o trauma agora XABCDE, o A já é aqui estabilização da coluna e avaliação de via aérea. Só que essa estabilização da coluna nem sempre vai ser imediata e pelo colar, pode ser só manual, tá? Enquanto vai avaliando inicialmente ali a vítima. É isso que o SAMU está dizendo aqui pra gente. No paciente consciente, com boa ventilação e circulação, e no paciente inconsciente, sem comprometimento da via aérea, o colar cervical pode ser aplicado concomitantemente ao controle manual da coluna.
O SAMU também traz umas situações que contraindicam o uso do colar cervical. E isso é muito importante, gente, porque já caiu em prova várias vezes, tá? Então, em situações em que o alinhamento não possa ser obtido, nesses casos, o posicionamento da cabeça deve ser mantido com controle manual e outra estratégia de imobilização para evitar movimentação. Na presença de objeto encravado no pescoço, não tem como eu tirar esse objeto. Toda vez que eu falo em objeto encravado, não retiro o objeto encravado. Por quê? Ao retirar eu faço mais lesões, faço hemorragia, o paciente morre ali e choca, né? Então tem que levar com o objeto aqui penetrante fixado, tá certo? E assim que possível, né, chegar ao hospital para ser retirado no centro cirúrgico. Tem uma exceção que os livros trazem para a gente de objeto penetrante para retirar, que é na bochecha, quando impacta aqui na abertura da via aérea, e aí esse caso é o único caso em que pode retirar o objeto penetrante. Em todas as outras partes do corpo não retira, fixa. E se tiver na região cervical com uma faca, uma tesoura, alguma coisa aqui encravado, não tem como colocar o colar cervical, tá? Então, na presença de objeto encravado, não vai poder tirar, né? Nesse caso, o objeto vai ser fixado, fazer o controle manual em associação com outras estratégias de fixação para evitar a movimentação da cabeça. Medida do tamanho do colar utilizando os dedos para medir que distância entre a mandíbula e o ombro, tá? Aqui eu tenho a mandíbula, né? E aqui eu tenho o ombro. Então, a gente vai colocar os dedos aqui para ver o tamanho, né, que eu vou utilizar do colar cervical. Isso caiu na prova CLDF, técnico de enfermagem 2018. Tem outra aqui antes dela, que eu botei ela aqui também. Colares cervicais rígidos são bastante utilizados em vítimas de trauma. A sua finalidade principal e específica é proteger a coluna cervical de compressão. Todas as alternativas abaixo fazem parte das diretrizes para a utilização de colares cervicais rígidos, exceto: seu uso isoladamente garante a imobilização adequada da coluna cervical do paciente? Não. Não vai garantir, né, gente? Eu preciso ter não só o colar, eu preciso ter o CAD, eu preciso ter a prancha rígida, eu preciso que ele seja escolhido adequadamente. Então, garante aqui, ó, errado, né? Já sendo aqui o nosso gabarito. B. Devem ser de tamanho adequado para cada paciente, perfeito, PMG aí, de acordo com a avaliação aqui entre a nossa mandíbula e o ombro, tá? Não deve impedir a abertura da boca do paciente, espontânea ou realizada pelo socorrista, caso ocorra vômito. Sim, o colar cervical ele não atrapalha aqui a abertura da boca, até porque o paciente que usa colar, né, por exemplo, pós-operatório e tudo, ele precisa comer. Então lembra disso, que não pode impedir a abertura da boca. Não deve obstruir ou dificultar a ventilação. Por isso, inclusive, que deve ser aplicada apenas por pessoas aqui treinadas, tá? Letra A, o gabarito. FGV-TJ Santa Catarina 2018. No atendimento a um paciente politraumatizado, o colar cervical é um dispositivo importante para a imobilização, pois limita os movimentos da coluna cervical e ajuda a sustentar o pescoço, protegendo a coluna de compressão. No entanto, seu uso é contraindicado quando o paciente referir dor de cabeça intensa, o paciente estiver inconsciente, o alinhamento da cabeça não puder ser obtido, houver sangramento na região do pescoço, for necessário imobilizar o paciente sentado. Então, o paciente sentado, eu posso usar o colar? Posso e devo. O paciente chega na cena lá, teve um acidente de moto, o paciente caiu e levantou e sentou ali, né, esperando o socorro. Chego na cena, vou imobilizar. Paciente sentado, coloca o colar, coloca o CAD, né, manda ele parar, ficar quieto e vai botando as outras peças, não é isso? Então pode mobilizar o paciente sentado, sim, até em pé. Chega na cena, o paciente tá em pé lá, teve um trauma. Peraí, calma aí, vamos mobilizar em pé mesmo, botar direitinho. Paciente, houve sangramento na região do pescoço. Não, eu vou fazer uma compressão direta, colocando gás, fazendo curativo. Eu não vou poder fazer compressivo no pescoço, mas compressivo só de um lado, né? No local onde está sangrando ali. E aí depois eu vou colocar, pode colocar o colar. Alinhamento da cabeça não puder ser obtido, aqui é o gabarito, né? Se a cabeça, chega na cena, a cabeça tá assim da vítima e dura, não consegue alinhar lá, você vai segurar manualmente como ele tá e levar na prancha rígida aqui, segurando manualmente, tá? Paciente estiver inconsciente, não é contraindicação. Referidor de cabeça também não é contraindicação, tá? Aí, na verdade, é indicação.
quer dizer que bateu a cabeça, né? Bateu ali a cabeça, a chance de ter também lesionado a coluna é grande, então vamos aí é colocar esse colar. C. Sétimo, Comperv. Em relação ao atendimento de paciente politraumatizado, assinale a alternativa abaixo e assinale a alternativa correta. O mecanismo do trauma é fator fundamental na anamnese do traumatizado. São considerados traumatizados de risco para lesões graves os pacientes que foram atropelados, sim, vítima de queda de mais de 6 metros de altura e os que foram vítimas de ferimento penetrante em tronco. Observe comigo que aqui nós temos várias situações de risco, né? Os pacientes que foram atropelados, vítimas de queda de mais de 6 metros de altura, que foi vítima de ferimento penetrante, tudo é grave, verdadeiro. No atendimento à vítima politraumatizada, a sondagem nasogástrica está contraindicada na suspeita de fratura de base de crânio, pelo risco de penetração da sonda no encéfalo durante a sua introdução pela narina. Sim, paciente com TCE, a fratura de base de crânio vai ser demonstrada pela saída de líquido pelo nariz, pelo ouvido, tá? E também lesão de Batley, que é uma lesão arroxeada periauricular aqui, né? Retroauricular atrás da orelha. E os olhos de guaxinim, né? Onde tem aquela parte roxa ali que parece um guaxinim da pessoa. Então, são sinais aí que houve lesão de base de crânio, tá? Lesão do TCE com lesão de base de crânio, a gente não vai poder passar sonda nasogástrica porque pode ter rompido aqui alguns ossos da face e isso pode, na hora de passar a sonda nasogástrica, passar a sonda por dentro aqui do encéfalo, tá? Lesionando aí mais ainda o tecido cerebral. Então, realmente, isso é verdadeiro e é pegadinha de prova, bem bacana essa questão. 3. O edema peniano e o sangramento no meato uretral não contraindicam a passagem da sonda vesical de demora em caso de politraumatizado. Contraindica sim, gente. Se tem ali um sangramento no meato uretral intenso, é uma situação de não passar sonda, porque a sonda pode lesionar mais ainda a lesão ali que aconteceu, tá? Tem que ser avaliada individualmente. Item 4. O uso de prancha rígida e o colar cervical em vítima de acidente com trauma na coluna é fundamental somente no paciente que não tenha sinais e sintomas de lesão. Errado, né? Nos pacientes que têm também lesão, aí que precisa, né, avaliar mesmo a imobilização. Então, 1 e 2 estão corretos, portanto, letra B, o gabarito. Questão 8. No que tange ao trauma crânioencefálico, julgue o próximo item. A estabilização da coluna cervical não é conduta indicada no caso de trauma crânioencefálico, sendo necessária apenas em caso de suspeita de trauma raquimedular. Errado. Primeiro porque se teve um TCE, pode ter havido um trauma raquimedular cervical alto ali. Então, é necessário também imobilizar. Tá errado, tá? Questão aqui da EBSER, prova nacional aqui, CESP 2018. Aqui eu falei da CLDF 2018, o local que vai estar avaliando ali o tamanho do colar necessário. O profissional de saúde, ao atender um paciente com suspeita de trauma e com indicação de imobilização de coluna cervical, deve medir o pescoço do paciente para selecionar o tamanho adequado do colar cervical. Para isso, o profissional utiliza seus dedos para medir o pescoço do paciente entre a distância, entre o que, gente? Entre a mandíbula ou maxilar. O maxilar é essa parte aqui mais fixa e a mandíbula a parte que mexe. Então, eu vou pegar entre o lugar que mexe, né, a mandíbula, e o ombro para fazer essa medida, tá? Então, maxilar, não. Região laringe, lóbulo da orelha e maxilar. Não. Mandíbula, sim. Lóbulo da orelha, não. Maxilar em região supraclavicular também não. Mandíbula e ombro. Perfeito. Mandíbula e ombro é o gabarito, letra E aqui pra gente, na questão de número 9. E aí, nós vamos para o próximo bloco, onde a gente vai estudar aqui a avaliação primária. Esse bloco inicial, a gente falou aqui sobre a questão relacionada à imobilização
transporte da vítima, tá certo? Muitas vezes essa vítima vai ter aqui sinais de choque, onde eu preciso fazer uma remoção mais precoce possível, principalmente quando há suspeita de lesões ocultas, né, hemorragias ocultas na região, por exemplo, abdominal. Quando há um trauma abdominal, a chance de estar acontecendo hemorragia abdominal ali é intensa e eu não posso fazer nada na avaliação pré-hospitalar para retardar o agravamento desse quadro. Então, remoção mais imediata possível, né? Então, vão ter aqui situações em que não dá para pensar em estabilizar nada ali na situação pré-hospitalar. Algumas situações, uma fratura de fêmur isolada, e a gente vai colocar uma tala de tração muitas vezes, né? Aqui para poder imobilizar da forma mais adequada e gerar aqui a redução de danos em relação a lesões de parte mole e de nervo, né? Porque o acafalgamento dos ossos aqui proximal e distal do fêmur pode lesionar aqui também ao manusear esse fêmur sem imobilizar adequado, né? Então vão ter aí a necessidade de fazer avaliação. Se eu vou poder ter tempo de imobilizar de forma mais completa ou não, se eu vou ter tempo de estabilizar de forma mais adequada uma fratura na avaliação pré-hospitalar ou não, porque tem que avaliar o risco de vida do paciente, que muitas vezes aqui não dá para esperar em relação à imobilização no caso, tá? Muitas coisas precisam ser vistas ainda em relação à urgência e emergência, tá só começando, né? Nós já fizemos o bloco introdutório, onde conceituamos e diferenciamos a urgência e emergência, os princípios dos primeiros socorros de uma maneira bem superficial, citando ali, que é bem intuitivo, é bem tranquilo também, né? Fizemos ali uma análise geral da cena e da segurança do socorrista, da vítima e dos curiosos. Fizemos aqui uma análise da cinemática do trauma, principalmente da queda e do acidente automobilístico, não é isso? Nesse bloco agora exato onde a gente está, a gente fez aqui o conhecimento, o reconhecimento dos materiais de imobilização, colar cervical, que precisa medir, onde que mede, o CAD, a prancha rígida, estabilizador de cabeça, tudo isso a gente viu agora. E a remoção aí envolve uma série de outros detalhezinhos que você pode conferir, por exemplo, os tipos de ambulância. Quando a gente fala de transporte paciente, é importante conhecer os tipos de ambulância. Nós temos a aula da portaria 248, tá, de 2002, que faz a parte aí da regulação estadual dos serviços de urgência e emergência. Eu gravei essa aula. Lá a gente vai falar dos tipos A, B, C, D, E e F, né, de ambulância. Você também precisa saber em relação ao transporte esses tipos específicos aí, tá certo? Confere lá a nossa aula também. No próximo bloco a gente já vai partir aqui para a nossa avaliação primária do trauma, tá? Nós vamos fazer avaliação primária do trauma, avaliação secundária do trauma, depois avaliação primária das emergências clínicas, depois avaliação secundária das emergências clínicas, e aí a gente começa a estudar uma série de outras aulas aí relacionadas a cada uma das intercorrências de forma em blocos aí separados, tá certo? Um bloco de PCR, um bloco de trauma crânioencefálico, um bloco de trauma raquimedular, outro bloco de trauma torácico, enfim, a gente vai conduzindo aí o nosso curso de urgência e emergência para conduzir você ao sucesso. Espero você no próximo bloco. Vamos nessa, ligado no modo turbo.